Atos 1, a partir do versículo 4, gostaria de ler com vocês e depois orar uma vez mais, pedindo que o Espírito nos guie nesse momento. Atos 1, a partir do versículo 4 até o versículo 11, diz assim: Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nesse momento nós clamamos para que nossa mente e nossos corações sejam cativos a Ti. Não há qualquer possibilidade de compreendermos e aplicarmos a verdade da Tua palavra se não for com o auxílio poderoso do Teu Espírito. Jesus Cristo disse que esse Espírito, esse ajudador, esse consolador, esse auxiliador, esse paracletos, aquele que vem ao nosso lado, era Ele que haveria de nos liderar a toda a verdade, e o Senhor Jesus é a verdade. Portanto, que nesse momento sejamos, pelo Teu Santo Espírito, conduzidos à verdade do Evangelho, sejamos conduzidos a um relacionamento mais profundo e íntimo com Cristo. E percebamos aqui, não apenas o que o texto nos diz, mas o mais importante, o que o Senhor, através do texto, quer mudar em nós. Exorta se precisamos ser exortados, desafia-nos se precisamos ser desafiados, consola-nos se precisamos ser consolados. A Ti pertencem nossas vidas, portanto, rendemos-nos a Ti nesse momento. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém certa vez disse que a teologia de Atos é uma teologia centrada na missão. Que a igreja não existe para si mesma, mas para o mundo. Para testemunhar com ousadia o que Deus fez e está fazendo através de Jesus. Foi um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer que disse que a igreja só é igreja quando é para fora. E nós vemos isso claramente acontecendo no livro de Atos dos Apóstolos, e esse é um prelúdio daquilo que haveria de acontecer. Então, não apenas nós queremos olhar nessa noite o que a igreja fez, mas nós queremos ver o que Deus tem feito através da história, culminando na pessoa de Cristo e desembocando então na igreja de Cristo, ou seja, esse corpo de discípulos do próprio Jesus. Porque a verdade é que a história do Evangelho não começa aqui. Por incrível que pareça, a história do Evangelho, ou como nós chamaríamos de história da redenção, não começa sequer nos Evangelhos. Porque quando você lê o início desse livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, o autor desse livro e também do Evangelho de Lucas, ele vai dizer que esse é o relato que remete a um relato anterior, isto é, o Evangelho de Lucas, que fala apenas do que Jesus começou a fazer e a ensinar. Portanto, Atos é a obra continuada de Jesus, nós sabemos através da igreja de Cristo, através dos discípulos. Mas como eu disse, não começa em Atos, não começa nos Evangelhos, começa antes. Porque embora nos Evangelhos nós vemos a vida de Jesus Cristo, nós ouvimos os seus ensinos, nós percebemos a sua autoridade, nós vemos a comprovação da sua messianidade, da sua divindade, nós vemos que ele morre na cruz do Calvário como disse que faria, nós vemos que ele ressuscita ao terceiro dia como disse que faria, e aqui nós vamos ver o momento da sua ascensão aos céus, e por mais que isso tudo seja magnífico, Lucas está dizendo, isso foi só o começo. Isso foi só o começo do que ele começou a fazer e do que ele começou a ensinar. Mas é interessante que também a palavra de Deus vai nos dizer que após Cristo ressurgir dentre os mortos, por 40 dias,
ele fala aos seus discípulos coisas concernentes ao reino de Deus. Isso é importante nós entendemos como contexto, porque imagine você, o Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte, a qual Paulo diz que é o último dos nossos inimigos. A morte é a última etapa a ser vencida. Cristo vence a morte. E agora, por 40 dias, fala sobre o reino de Deus. Uma expectativa que todo bom judeu haveria de ter desde os tempos antigos, desde o tempo dos profetas. O Messias está vindo, o reino está vindo. O que é o reino? Esse momento que ainda há de vir em plenitude, que é percebido através de justiça, alegria e paz para todos os homens. O reino de Cristo. Todo judeu esperava por isso. Portanto, não é à toa que no versículo 6 desse capítulo, os discípulos fazem uma pergunta. Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? O que eles estão perguntando é agora, Jesus. É agora que o Senhor vai consertar todas as coisas? E eu ouso afirmar que me parece que o nosso pedido ainda hoje é o mesmo. Porque quando nós vemos o caos da sociedade, quando nós ligamos o noticiário, quando nós percebemos todas as mazelas, todas as injustiças, uma sociedade corrompida e corruptora, uma sociedade e um mundo que jaz do maligno, uma sociedade o qual o apóstolo Paulo, lá atrás em Romanos 12, já havia dito, não entrem no molde, não se amoldem ao padrão desse mundo. Quando nós olhamos tudo isso, por vezes nós somos tentados a pensar, Jesus, quando é que o Senhor vai dar fim a tudo isso? Quando é que o Senhor vai trazer ordem em meio a todo esse caos? E a resposta de Jesus é importante aqui. Versículos 7 e 8, me parece que Jesus traz uma resposta tripla aos seus discípulos. Ele diz, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Me parece que Jesus está dizendo 3 coisas pelo menos. A primeira delas, Jesus está dizendo, o reino cabe a mim. Não se preocupem com isso. O tempo em que o reino há de vir, cabe ao Pai. Não se preocupem com isso. Mas há uma preocupação que vocês têm que ter. A vocês cabe o anúncio do Evangelho. A vocês cabe manifestar ao mundo de que esse reino está vindo. Sim, eu vou reinar. E o Pai sabe quando isso vai acontecer. Mas qual é a preocupação de vocês? Proclamar o Evangelho até que o reino venha em plenitude. Esse é o contexto do que está acontecendo aqui. E lembre que eu disse que a história da redenção não começa em Atos ou não começa nos Evangelhos. A Bíblia nos ensina que Deus está escrevendo uma única história. Eu não sei quanto a você, mas às vezes me parece que muitos de nós têm a tendência de olhar para a palavra de Deus como um compilado de histórias. Várias histórias fragmentadas que vão trazendo algum sentido. E isso é um equívoco. Por exemplo, quando você olha para Gênesis e aí você fala, Gênesis 1 e 2, criação, e depois o pecado, e aí depois você tem algumas histórias, e você tem a história de Noé, aí você chega aos patriarcas, então vai contar a história de Abraão, história de Jacó, história de Isaac, história de José, e Êxodo, história de Moisés, e a história de como Deus liberta o seu povo de modo maravilhoso. Embora isso tudo seja verdade, é muito mais do que diferentes histórias fragmentadas trazendo aplicações para a nossa vida. Não, Deus está escrevendo uma única história. E é importante a gente entender isso, e é sobre isso que eu gostaria de trazer nossa ênfase essa noite. Como título dessa mensagem, eu gostaria de propor um povo missional transformado pelo Evangelho. Uma história que Deus está escrevendo, que tem como eixo referencial o reino de Deus, e carrega para si um povo que há de ser transformado por essa história, para ser também agente de transformação. Por exemplo, Gênesis 1, o início da história. Deus cria todas as coisas, traz um ambiente ideal para a humanidade. Gênesis 2, um pouco mais de detalhe quanto a essa criação, e Gênesis 3 a gente já estraga tudo. Gênesis 1 e 2, tudo certo. Depois de Apocalipse 19, tudo certo. Mas de Gênesis 3 a Apocalipse 19, é Deus tentando consertar o que a gente fez. Demorou 2 capítulos.
Gênesis 1 e 2, depois de Apocalipse 19. A Bíblia inteira é o quê? É Deus trazendo a realidade da história da redenção, tentando consertar aquilo que o homem corrompeu. Gênesis 3, a queda. Mas é interessante que no mesmo momento da queda, Deus já coloca em ação o seu plano redentivo. Ou seja, ele fala, embora ele traz ali as consequências, ele fala que da semente da mulher viria a redenção. E que sim, a serpente haveria de lhe ferir o calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Isso é o que na teologia a gente chama de proto-evangelho. É um trailer. É um aperitivo daquilo que o evangelho haveria de ser. Já no momento do pecado, ao invés de trazer condenação tão somente, Deus está falando para a humanidade, já coloquei em ação o plano da redenção da história. E aí você pensa, ok, uma boa notícia, vamos para Gênesis 4, talvez melhore. Primeiro assassinato. Um irmão mata o outro. Aí você fala, ok, Deus não melhorou ainda, não foi legal, vamos para Gênesis 5, Gênesis 6. Aí Deus fala, sabe de uma coisa? Vamos começar tudo de novo. Não está dando certo esse negócio. Noé, esposa, proclama aí, mas Deus já sabia, o pessoal não ia crer. Então chama sua esposa, seus filhos, suas noras, entra numa arca. Quem quiser entrar na arca, tudo bem. Quem não quiser, há condenação sobre a terra. Um caos completo. Eles saem da arca, bom, vamos lá, sejam férteis, multipliquem-se, a coisa acontece, a população cresce novamente, até que a gente chega lá, Gênesis 10, Gênesis 11, Torre de Babel. A primeira percepção do que de fato haveria de ser a construção religiosa dos homens. O que é qualquer religião da humanidade hoje, exceto a mensagem do Evangelho, é o homem tentando chegar a Deus a partir do seu próprio esforço. A Torre de Babel é isso. É o homem construindo o seu caminho até Deus a partir da força do seu próprio braço. Deus fala, não é assim que as coisas funcionam. Traz confusão através das línguas, eles se dispersam. Gênesis 11. E aí a gente chega em Gênesis 12. E as coisas mudam. Porque em Gênesis 12 tem um homem chamado Abrão. Ele não tem um relacionamento com Deus, ele vem de uma terra pagã, politeísta, Ur dos Caldeus, região da Mesopotâmia. Mas Deus ele chega em Gênesis 12 e ele traz aquilo que a gente chama de uma primeira chave missional, uma primeira chave hermenêutica. O que isso quer dizer é, esse texto, e entender esse texto, é fundamental para entender o resto da história da redenção que Deus vai escrever. Por quê? Gênesis 12, versículos 1 a 3, eu leio para você. Diz assim, então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aqui nós vemos a resposta de Deus à rebelião humana. Da maldição, a bênção. Do problema, a solução. E veja bem o que está acontecendo aqui. Abrão e sua família haveriam de ser a resposta para os dispersos de Babel, porque nós tínhamos um problema. Toda uma humanidade que se espalha pela terra com seus diferentes idiomas, pensando que podem chegar a Deus a partir dos seus próprios esforços, e eles se dispersam. O que Deus então faz? Chama esse homem. A partir desse homem vai gerar uma família. A partir dessa família vai gerar um povo. A partir desse povo viria o Messias. E a partir do Messias, a mensagem da redenção se espalharia por toda a humanidade para dizer que o homem não pode construir o seu caminho até Deus, mas que Deus por si só haveria de enviar-se a si mesmo para a redenção daqueles que foram dispersos em rebelião contra o seu Criador. Essa é a beleza do Evangelho. Então o que está acontecendo aqui, e essa é uma das primeiras chaves para nós entendermos como povo de Deus. Porque o princípio que Deus traz para Abraão é um princípio vigente ainda hoje para esse povo de Deus que é a igreja. Deus não diz para Abraão, Abraão, eu vou te abençoar e você vai ser abençoado. Deus diz, Abraão, eu vou te abençoar para que você seja a bênção na vida de outros. Sabe o que é a igreja? É um povo abençoado para abençoar.
O problema é quando a igreja esquece da sua identidade e acha que as bênçãos de Deus dizem respeito a privilégios e não a responsabilidades. É o que tem acontecido hoje em muitos lugares. Deus me abençoa. Para quê? Para eu ser bênção na vida de outros? Não, para eu ser abençoado apenas. Receber bênçãos de Deus e reter a bênção de Deus não te torna um abençoado, te torna um egoísta. Só somos abençoados quando nós entendemos que toda bênção não é apenas para mim, mas é através. Ou seja, eu percebo que eu fui abençoado por Deus de modo a ser bênção àqueles que não conhecem a Deus. A revelação do Cristo veio até mim para que essa revelação continuasse através de mim. Veja que o texto diz, através de você, através da sua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Israel sabia disso, embora tenha esquecido. Porque é isso que o profeta Isaías vai dizer lá na frente. Infelizmente a gente vê os judeus capengando e achando que eles são privilegiados, porque eram um povo de Deus, em um determinado momento retendo essas bênçãos, mas eles sabiam, e o profeta lembrou, que a nação de Israel haveria de ser luz para os gentios. A crise da igreja é achar que ter a Deus é meramente um privilégio e não uma responsabilidade. É isso que vai gerar teologia de prosperidade, é isso que vai gerar uma série de orações deturpadas que dizem respeito mais aos meus caprichos do que às responsabilidades assumidas a partir do Evangelho. É isso que vai gerar todo esse caos. É isso que vai parecer para o mundo quando o mundo olha para a igreja e pensa que a igreja é um bando de gente que só pensa em si. E às vezes, quem sabe, em alguns casos, apenas talvez, eles estejam certos. Um missiólogo canadense diz que, Michael Gorin é o nome dele, ele diz que Deus chama Abrão para ser o canal humano através do qual restauração divina fluiria para todo o mundo. Você não acha que esse é um princípio que precisa ser relembrado insistentemente hoje? O que é o povo de Deus? O que é a igreja? Abençoados para abençoar. Mas tem uma outra chave importantíssima. No segundo livro da Bíblia, em Êxodo 19, um segundo princípio. E a história de Êxodo, lido a partir da história da redenção, é uma bela história. Se você olhar de modo fragmentado, já é bonito, mas à luz da história da redenção é ainda mais lindo. Por quê? Deus escolhe um povo, tira esse povo da escravidão com mão poderosa, depois disso os ensina como viver, estabelece com eles uma aliança e promete habitar em meio ao seu povo. É exatamente essa a história de Êxodo. E é exatamente essa a história do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Às vezes a gente olha para a lei e a gente pensa que a lei é um fardo. A lei é a manifestação da graça, irmãos. Sabe por quê? Pela maneira como ela é colocada diante do povo. Não é assim, olha, eu vou te dar essa lei, eu vou te dar os 10 mandamentos, e se você obedecer tudo, talvez você possa ser meu povo. Não. Vocês são meu povo. Vocês são meu tesouro pessoal. Vocês são minha nação. Eu amo vocês, por isso eu vou tirá-los da escravidão. E depois de tê-los tirado da escravidão, eu vou levá-los a uma jornada. E depois de tê-los convidado a essa jornada, eu vou ensinar vocês como é que um povo transformado por mim vive. E depois de ter dado os 10 mandamentos, há um cerimonial lindo onde há a aspersão de sangue sobre o povo, esse sangue que haveria de remeter para o sangue do verdadeiro Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. E depois disso, parece que fica estranho num primeiro momento, porque Deus dedica 15 capítulos de Êxodo apenas para o detalhe da construção do tabernáculo. Capítulos 25 a 40. E a gente lê e fala, para que isso? Simples, para dizer que Deus é um Deus que seriamente comprometido a habitar no meio do seu povo. É isso que ele está fazendo. Quando ele fala, construa o tabernáculo, por quê? Porque ali eu me encontrarei com vocês. Ali eu hei de me relacionar com vocês. Mas um texto importante, Êxodo 19, 5 e 6, nos traz outros referenciais para nós como povo. Dizem assim, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim, preste atenção, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá
aos israelitas. O que a gente vê aqui? Que Deus é um Deus que envia. Deus é um Deus missionário. É um Deus que chamou o seu povo de modo a ser um agente missionário do seu amor e para a sua glória. Duas características do povo de Deus. Primeira, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. O que eram os sacerdotes, irmãos? Sacerdotes eram mediadores entre Deus e o povo. Sacerdotes eram intercessores. Era gente que olhava para o povo e olhava para os pecados do povo e aí chegava até Deus e falava, Deus, perdoa esse povo. Perdoa esse povo porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas sacerdotes também eram um meio de comunicação de Deus com o povo. Era alguém que trazia algum referencial daquilo que é a vontade de Deus. Havia um teor profético no ministério sacerdotal. E é interessante que ao seu povo, isto é, nós, Deus fala, vocês são para mim um reino de sacerdotes. Vocês são meus representantes. Portanto, o que é a igreja? A igreja é um povo que representa Deus para o mundo. E a igreja é um povo que intercede em favor do mundo para Deus. O Tom estava falando aqui sobre uma campanha, sobre uma pessoa em 2018, não é? E aí eu notei que ele falou, essa pessoa que você está orando, essa pessoa que você está pedindo a Deus para que ela conheça a Cristo, essa pessoa que você vai talvez convidar para um dos nossos eventos. Então, essa é uma postura sacerdotal. É a gente chegar para Deus e falar, Deus, eles precisam de Ti. E se possível, Deus, usa a minha vida para que eles conheçam a Ti, através de mim. Mas não apenas um reino de sacerdotes. Deus diz, vocês serão uma nação santa. A gente sabe o que santo significa. Santo significa separado, consagrado. Ou seja, Israel deveria viver de modo distinto entre as nações estrangeiras. Não é esse também o chamado da Igreja de Jesus Cristo? O ponto da igreja não é quanto igual a gente pode ser ao mundo para ver se a gente se torna atraente para ele. O ponto é o quão diferente nós somos e aí está o fato da nossa atração para o mundo. É isso que a gente vê na igreja de Atos. Não estou falando da gente assumir uma postura alienante, onde o mundo e é tudo mal. Não, nós temos que estar no mundo, mas como sal da terra e luz do mundo. Entendendo que exatamente aquilo que temos de diferente é aquilo que vai gerar uma atração naqueles que não conhecem a Deus. Em outras palavras, ver como o povo de Deus vive deveria gerar um convite natural àqueles que não o conhecem. Por exemplo, em um mundo cheio de ódio, a igreja é ambiente de amor. Em um mundo cheio de amargura, o povo de Deus deveria ser um povo que perdoa tudo e a todos. Em um mundo movido pelo consumo e pela ganância, o povo de Deus deveria ser um povo extremamente generoso, que não pensa apenas em si, mas está disposto a satisfazer as necessidades daqueles que mais precisam. Nós temos que viver de tal maneira, contrastante a tudo que esse mundo propõe, de modo que olhar para a igreja é ver a verdade e a face do próprio Cristo. Gente, a fé cristã é muito mais que uma religião, é uma cosmovisão, é uma maneira completamente diferente de enxergar a vida. O evangelho é uma lente que a gente coloca, e porque quando a gente coloca essa lente, agora o mundo ganha outras cores. O mundo ganha outros formatos. Já não olha o mundo como aquele que não conhece a Deus olha. Já não trato o perdido como eles se tratam. Já não trato o meu semelhante, o meu próximo. Os valores são invertidos, completamente invertidos. Por quê? Porque Deus está moldando um povo missional em prol da humanidade. É exatamente isso que Pedro vai reafirmar em 1 Pedro 2,9. Ele diz, vocês são geração eleita, sacerdócio real. Mesmas palavras. Nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais uma vez, sacerdotes. Mais uma vez, povo distinto, comunidade de contraste. E mais uma vez, o evangelho não apenas como privilégio, mas como responsabilidade de anunciarmos esse mesmo Deus que fez algo na nossa vida e pode fazer algo na vida daqueles que ainda não o conhecem. Novamente citando Michael Gorin,
Ele diz que missão, se corretamente compreendida, é o papel do povo escolhido por Deus para viver de modo contraste e, com isso, atrair as nações ao seu redor para um pacto com Deus. Portanto, a missão não começa em Atos, mas muito antes, no início da história bíblica. Repito, infelizmente, muitos cristãos perderam esse senso de identidade e propósito. Porque às vezes nós nos chamamos cristãos, ou muitos se chamam cristãos, professam a fé cristã, só que têm os mesmos planos, os mesmos projetos, os mesmos sonhos e as mesmas ambições daqueles que não possuem um relacionamento com Cristo. Isso, meus irmãos, gera uma monstruosidade. Sabe por quê? Porque agora nós que conhecemos a verdade e professamos a fé cristã, ou seja, nos chamamos pequenos cristos, discípulos de Jesus, agora, se esse é o nosso caso, tendo exatamente os mesmos planos, projetos e sonhos, agora eu gero uma monstruosidade porque eu desejo exatamente o que qualquer um sem Deus deseja, porém agora eu acho que Deus está ali para me ajudar a cumprir os meus propósitos, os meus sonhos e os meus planos. Então não sou eu que me converto a Deus, eu quero converter Deus aos meus desejos. Eu não preciso me converter, eu quero que Deus se converta. Deus se converta a mim. É isso que o Tiago vai tentar explicar quando ele diz que muitas das nossas orações elas não são respondidas, ao menos não como a gente espera. Por quê? Porque aquilo que a gente pede muitas vezes é pedido a partir das nossas paixões e desejos egoístas. Vocês pedem e não recebem, vocês pedem errado. Vocês pedem para si mesmos. Volto a dizer, essa é uma das razões pelas quais a igreja em tantos lugares se tornou extremamente irrelevante. É sal que não salga, é luz que não ilumina. Mesmas pessoas, mesmos objetivos, agora se sentindo privilegiadas, porque no final dos seus pedidos podem dizer em nome de Jesus. Amém. Como se essas palavras ganhassem uma conotação mágica. E tudo que eu pedisse, porque afinal sou filho de Deus, sou filho do Altíssimo, sou cabeça, não sou cauda, mereço o melhor dessa terra. Onde eu botar minha mão, meu pé, vou conquistar. Então basta declarar, basta profetizar, basta tomar posse. Aí eu vou criando essas neuroses, que somente uma religião deturpada, que em nada tem a ver com o Evangelho de Cristo, pode gerar. Porque agora eu penso que o Evangelho diz respeito a um privilégio e muito pouco a uma responsabilidade. Aí eu vou na igreja, e aí eu louvo, e eu sirvo, e às vezes eu até dou dinheiro na igreja. E aí eu fico muito confortável com o meu cristianismo dominical, embora ele seja tão apático e tão aquém daquilo que foi intencionado pelo próprio Cristo. É muito difícil ministrar a pessoas que veem o Evangelho como um meio de ganhar a vida. E eu não estou falando sequer de enriquecer, eu estou falando da contrariedade proposta por Cristo, quando ele diz que não vale a pena ganhar esse mundo e perder sua alma, isto é, não vale a pena ganhar tudo que se pode ganhar e perder-se no processo, deixar de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Tem gente que em prol de ganhar o mundo perde o caráter, perde a integridade, contraria princípios. Tem um filósofo londrinense radicado em São Paulo, eu não concordo com muita coisa que ele diz, mas com isso eu concordo. O nome dele é Mário Sérgio Cortella. Ele diz que a prova do caráter é poder sentar na mesa do domingo e dizer para sua mãe o que você fez e como você fez. Tem gente que fez muita coisa e ganhou muita coisa e se tornou alguém na vida, ao menos pela perspectiva humana. Mas se a mãe perguntasse como, ele não teria coragem de dizer. Porque a mãe ainda é o último reduto que preserva, me perdoem a expressão, uma canalice em potencial, né? Tanto que você vê uma mãe sendo entrevistada e o filho é bandido. Ela fala, mas é meu filho. É meu filho. Então é o último reduto da canalice. De modo que quando a mãe fala mal do sujeito, aí realmente a coisa é complicadíssima. Se a mãe falou mal, aí você fala, não, esse cara não tem jeito mesmo. O que a gente está tentando propor aqui? O que a Bíblia está tentando propor? É que Deus está chamando o seu povo a ser um povo modelo. Não um povo perfeito, mas um povo modelo.
Um exemplo de como um relacionamento com Deus pode radicalmente transformar uma comunidade. A beleza da igreja primitiva é que eles eram diferentes e era justamente isso que os tornava atraentes ao mundo. É por isso que Atos 2,42 vai dizer que diariamente Deus adicionava iam sendo salvos. Era uma igreja linda de se olhar. Ver como aquele povo vivia era algo irresistível. Porque verdadeiramente o evangelho é irresistível. Então, em primeiro lugar, Deus tem uma missão. Em segundo lugar, nós fazemos parte dessa missão. 2 Coríntios 5, 18 a 20, diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos reconciliadores. Tão importante lembrar disso hoje. Em um momento da história do nosso país, onde às vezes até irmãos estão divididos por diferentes posicionamentos, sejam eles de que ordem for, é importante lembrar que nós não estamos vociferando a partir de contrariedades. Nós somos aqueles que trazem reconciliação, não guerra. O país já está dividido demais para cristãos brigarem uns com os outros por aquilo que não diz respeito ao Evangelho. Nós temos o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Não apenas o ministério, mas a mensagem. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Isso é lindo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E aí Paulo diz, por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Deus. O Evangelho é sobre Cristo. Mas o Evangelho nos afeta. Porque o Evangelho são as boas notícias de que desde o início o plano de Deus é reconciliar consigo em Cristo todas as coisas pelo poder do Espírito Santo. Reconciliar consigo todas as coisas. Ou seja, em outras palavras, a narrativa bíblica nos mostra como é que isso tudo vai acabar. Tem um amigo meu que diz, pastor, ele diz que ele tinha uma mania quando mais novo, para ele avaliar se um gibi era digno de ser comprado, ele tinha que ler o final. Porque ele fala que não gosta de final trágico. Então ele pegava o gibi, será que eu compro? Ele vai para a última página. Aí ele vê lá, termina bem, ok, eu vou comprar esse. Não gosta de final triste, essa coisa de herói morrer, não é para ele. Tá na moda, parece que agora todos os heróis têm que morrer. Né? Não é legal o herói morrer. Enfim, a história bíblica nos mostra como tudo vai acabar. Ou como Billy Graham, um dos maiores pregadores da história, certamente o maior pregador do século passado, ele dizia, eu li a última página da Bíblia e eu te garanto, tudo vai acabar bem. Não é maravilhoso? Tudo vai acabar bem. Isso nos renova a esperança, porque em meio ao caos, às vezes nós podemos ser tentados a pensar, não tem jeito. Não tem jeito para o país, não tem jeito para o mundo, não tem jeito para a sociedade. Às vezes parece que não tem jeito nem para a igreja. Nós conhecemos o final da história. E nós sabemos que tudo vai acabar bem, porque o rei do reino há de voltar. E essas são notícias incríveis. É por isso, então, que Jesus está dizendo, antes desse Atos 1 aqui, é por isso que ele vai reunir os seus discípulos naquele episódio que a gente chama de grande comissão, e ele vai dizer, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, então vão. E façam o quê? Preguem o evangelho, façam discípulos de todas as nações, ensine-os a obedecer a tudo quanto lhes ensinei, batize-os em nome da Trindade, isto é, do Pai, Filho e Espírito, e a maior promessa de todos, na minha opinião, e eu estarei sempre com vocês. Deus tem uma missão, e aí Ele nos chama para fazer parte dessa missão. Não é apenas que Ele está fazendo algo no mundo, mas Ele convida-nos, como seu povo, não para sermos espectadores, mas para participar ativamente daquilo que Ele está fazendo. Eu amo quando Jesus chega aos seus discípulos em João 20, 21, e Ele diz, assim como o Pai me enviou, preste atenção, eu também os envio. Você tem noção da profundidade desse pequeno versículo?
Da mesma maneira que o Pai me enviou, eu os envio. Com a mesma mensagem, com a mesma autoridade, com o mesmo amor, com a mesma seriedade. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês. Infelizmente, há dois problemas interpretativos através da história. Primeiro é pensar que evangelização e missão é apenas mais uma tarefa em meio a tantas outras. Não é verdade? Às vezes, então, o departamento de evangelismo, nada contra. Só que evangelismo não é departamento, é vida cristã. Evangelização pode até ter uma agenda, e um dia, e um local, e um horário. Pode ter, mas não pode estar reduzida a isso. Porque evangelização diz respeito à vida cristã, é parte inerente. De modo que Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da história, traz uma citação um tanto densa, quando ele diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Qual dos dois nós somos? Só essas duas opções. Não é uma tarefa, é um estilo de vida. Um outro problema interpretativo acerca disso é quando nós traduzimos a verdade do Evangelho apenas ao indivíduo. Eu não tenho tempo para falar tanto sobre isso, mas a nossa sociedade foi profundamente moldada por aquilo que aconteceu há 3 séculos atrás, 2 séculos, um pouco mais que isso, iluminismo, que vai gerar uma sociedade profundamente individualista, profundamente consumista, profundamente autônoma. Nós somos a geração do selfie. É tudo sobre nós. Ou melhor, tudo sobre eu. Tudo sobre mim mesmo. E infelizmente esse individualismo elevado ao status de divindade, ele tira toda e qualquer esperança. Eu falava com alguns homens, e eu tenho lido bastante sobre isso, dialogado com psiquiatras da nossa comunidade. Você sabia que esse é o tempo onde mais se comete suicídio na história, apenas daquilo que é registrado? As conferências de psiquiatria, os médicos, inclusive experientes, estão abismados com a quantidade de jovens, sobretudo de 14 a 35 anos, que têm dado fim à sua vida. Por quê? Se eu tenho fé apenas no indivíduo e eu tiro Deus da equação, qual esperança eu tenho para o amanhã? É por isso que nós precisamos resgatar a expressão comunitária da nossa fé. Porque sim, é verdade que Jesus morreu por mim, mas não é isso que João Batista fala. Quando João Batista fala de Jesus, ele fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado? Também, mas esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos tão individualistas que nós interpretamos a Bíblia a partir dos nossos desejos egoístas. Porque quando Jesus ele nos ensina aquela famosa oração, que nós chamamos de oração do Pai Nosso, ele começa dizendo o quê? Quando vocês orarem, orem assim: meu Pai que está no céu. É assim? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Depois ele fala o quê? O meu pão. Eu preciso da minha comida, eu preciso do meu alimento. Não, o pão nosso nos dai hoje. Ou seja, se Deus te dá um pão e um pão é suficiente para você, seja grato a Ele. Mas se um pão é suficiente a você e Deus te dá 2, você deveria se perguntar: por que Ele deu 2 se eu só preciso de 1? Se Ele deu 2 e eu preciso de 1, um é para mim e esse outro é para alguém. Quem que eu posso abençoar através da minha vida? Dimensão comunitária da fé. A gente precisa resgatar isso. Fomos tão moldados por essa visão individualista que nós passamos a ser, talvez, consumidores de Deus. Mas Jesus vai dizer, de volta a Atos 1, mas vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas do grego martúrio. Vocês serão meus mártires. Vocês são aqueles que morrerão para si todos os dias, para que a vida do Cristo ressurreto possa emergir e ser percebida através de vocês. Porque todo aquele que quiser vir após mim, é o que Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome sua cruz, então me siga. Repito, o mundo clama por esperança, nossa juventude clama por esperança. Nós temos a mensagem de esperança. Nós temos uma mensagem
a partir da igreja de Cristo, que é a esperança do mundo, porque a igreja carrega a mensagem do Evangelho. A igreja, ouso dizer, é a resposta de Deus a uma humanidade decadente. Ela é sal da terra, ela é luz do mundo. Portanto, como você tem cumprido a missão que Deus te deu? Como comunitariamente nós podemos abençoar as pessoas? Como essa igreja pode ser bênção para o entorno? Como essa igreja pode alcançar mais pessoas com a mensagem de esperança, que é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo? A gente poderia falar muitas coisas, mas vivendo a vida do reino, certamente é uma das melhores maneiras. Porque nós estamos dizendo, o reino vai vir, ele não veio ainda. Um dia Jesus Cristo vai reinar e vai ter justiça, paz e alegria para todos os homens. E aí eles vão perguntar para a gente, como é que você sabe disso? Como é que você pode ver isso? E aí a gente vai dizer, venha viver conosco. Veja a responsabilidade. Venha viver conosco, porque a igreja é um trailer. A igreja é um vislumbre da plenitude, da concretude do reino que há de vir. Ou seja, essa justiça que há de acontecer na plenitude, acontece no nosso meio. Essa alegria que virá em concretude, acontece no nosso meio. Essa paz que Jesus Cristo há de trazer, já é percebida entre nós. A igreja é esse aperitivo para a humanidade daquilo que Cristo há de fazer nos tempos eternos. Quando eu quero saber se um filme é bom, eu assisto um trailer. Meu amigo, trailer às vezes é mentiroso. Isso significa que se o trailer é ruim, o filme é muito ruim. Porque às vezes tem trailer bom de filme ruim. Os caras são tão bons que eles têm 40 segundos de cenas boas e eles colocam tudo no trailer. E aí você fica encantado pelos 40 segundos e você fica assim, atordoado por 2 horas de sofrimento depois. Mas o trailer tem um propósito. Aguçar o desejo para ver o filme. Deus está escrevendo uma história. Deus está em missão. E Deus convida um povo para fazer parte dessa missão. De modo que nós, como igreja, somos o trailer daquilo que há de acontecer lá na frente. A maneira como a gente vive deve despertar na humanidade um desejo de fazer parte dessa história. E o meu último ponto, para a gente caminhar para o encerramento. Não apenas Deus tem uma missão e nós fazemos parte dessa missão, mas essa missão só pode ser cumprida a partir do poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, em 2 Coríntios 4, versículo 16, a parte B do versículo, ele se pergunta, quem é que está capacitado para tanto? Quem é que dá conta disso? Você sabe a resposta? Ninguém. Quando eu falo de tudo o que nós falamos aqui, você não sente uma inadequação? Seja honesto. A sua vida reflete a plenitude daquilo que haveria de ser refletido? Claro que não. Nem a minha, nem a sua. Mas, não é por isso que a gente vai desistir. Mas é essa inadequação que vai nos fazer colocar-nos de joelhos e dizer, Deus, se não for o Senhor em mim e através de mim, isso jamais poderá ser percebido. Portanto, me enche do teu Espírito. Porque eu sei que o Senhor tem uma missão, eu sei que o Senhor me convidou a fazer parte dessa missão, mas eu sei, Deus, que essa missão só pode ser cumprida a partir do teu Santo Espírito. Não adianta a gente tentar na nossa própria força. Eu já tentei e falhei. Você provavelmente também. E é aí que o inimigo vem com condenações e diz que nós, quem sabe, somos uma fraude até. E aí talvez o que nós deveríamos responder de volta é verdade, eu sou uma fraude, mas aquele que vive em mim, de fato, vive verdadeiramente. Não na minha força, não por força, não por violência, mas pelo Espírito do Senhor dos Exércitos, é por esse que eu vivo. Esse é o poder da igreja primitiva. Não é a sua virtude ou mérito, mas é o poder do Espírito Santo transformando um povo para a glória de Deus. Essa declaração nos enche de esperança. E aí o texto termina com esses homens dizendo, esse mesmo Jesus que foi vai voltar.
isso nos enche de esperança, mas também nos traz um sentimento de urgência. Sabe por quê? Ninguém pode permanecer o mesmo após ouvir a notícia do que Deus fez e do que Deus está fazendo em Jesus Cristo. Ninguém pode continuar apático, porque essa mensagem exige uma resposta urgente. Deus está trabalhando através da história. Deus tem uma missão. Deus convida o seu povo para uma missão. Eu haverei de reinar. O Pai sabe o tempo, mas a vocês cabe o anúncio daquilo que está acontecendo e daquilo que há de acontecer. A minha oração por todos nós é a oração para que tenhamos o coração de homens como John Knox, um reformador, um avivalista, que orou mais ou menos assim: Deus, me dá a Escócia, senão eu morro. É um coração que sangra, irmãos, pelo perdido. É um coração que verdadeiramente, não por sentimentalismo barato, mas é um coração que sofre em pensar que tem gente que não conhece a verdade. Que sofre em pensar que pessoas queridas, às vezes pessoas que a gente conhece, às vezes pessoas que a gente ama, talvez estejam caminhando a passos largos para a perdição eterna. É Paulo compreendendo isso e dizendo as seguintes palavras: ai de mim se não pregar o Evangelho. Não porque ele era movido por culpa ou por condenação, mas por esse senso de urgência que o Evangelho traz. Eu preciso proclamar a verdade para aqueles que estão perecendo. E aí Jesus fala de Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Quem sabe Deus vai permitir que alguns de nós cruzem o mundo pregando o Evangelho. Eu não sei sobre isso, mas uma coisa eu sei: nós estamos na nossa Jerusalém. A minha Jerusalém é Campo Mourão. E eu quero ver Campo Mourão sendo impactado por Jesus Cristo. Não é uma mensagem triunfalista: Campo Mourão é de Jesus. Não, não é disso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que no que couber a nós, a nossa comunidade, a nossa igreja, e a igreja de Jesus Cristo, não apenas a Calvary, a igreja de Jesus Cristo em Campo Mourão, sendo diferença naquela cidade, esse é o mesmo coração que você tem que ter a respeito da sua cidade. Curitiba. Portanto, nós precisamos ter senso de urgência. Nós precisamos ter o reino como prioridade. E nós precisamos agir no poder do Espírito. E eu encerro lembrando as palavras de Jesus em Mateus 5, versículo 16, quando ele diz assim: brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Amém? Vamos orar.